Oi? Sua voz. Tá saindo legal aí, minha voz? Deixa eu me ajeitar aqui pra sentar aqui direito, pra não ficar muito... Tá bom, hein? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, mais um BMcast. Gente, o BMcast tá vindo com tudo, né? Esse ano, 2024, graças a Deus tem sido um ano muito abençoado aqui, porque o BMcast tem recebido só bons convidados, excelentes convidados, e eu costumo dizer que cada podcast é uma espécie de uma mentoria, porque o que a gente aprende, o que a gente consegue transbordar. E esse cara, eu vou ler a ficha dele. Cadê aqui? Caramba, meu celular descarregou aqui, ó. Mas eu vou apresentar pessoalmente. Júnior Bessa, seja muito bem-vindo, meu brother. Fala, meu amigão Breno. Como é que você tá? Tamo bom demais, graças a Deus. Hein? Que bom estar aqui contigo, hein? Nos conhecemos o quê? 2 anos atrás, mais ou menos? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. No evento. Você até me confundiu, né? Quando você me confundiu com um amigo seu, depois falou, rapaz... Rapaz, eu conheci ele de algum lugar e não era. Foi no churrasco de network do John. Do John. O John vai vir aqui bater um papo com a gente também. E foi legal ali, né, cara? Um evento muito legal, né? E com certeza, aquele evento foi... Por isso que é bom estar em eventos, né? Porque fizemos uma amizade aí pra ver, né? Tem quase um ano já. Isso. E a gente mantém contato e também tenho visto muito seu crescimento. Eu ia falar exatamente disso. Como que eu tenho visto o seu crescimento, Júnior? Uma coisa que eu queria, obrigado pela parte que você falou, mas uma coisa que eu percebo em você, que é até um diferencial talvez. Você não tem problema nenhum, porque o Júnior, pessoal, para quem não sabe, ele é especialista nas vendas, no Instagram. Você viu ele falando sobre evento, faz eventos aqui em São Paulo. Eu já fui em um dos seus eventos, né? Em breve ele vai falar mais sobre isso. Só que eu percebo que é um cara que não tem nenhum problema em se posicionar no quesito quando é para falar da pessoa se conectar, né? E eu vejo que você entende que não tem outra forma da pessoa não se achar, a não ser quando ela se conecta com Deus. É isso mesmo? Eu falei alguma besteira aí? Jamais, amigão. Perfeita sua colocação, porque, cara, as pessoas hoje ela têm um receio de juntar o empreendedorismo com a vida espiritual. Quando se fala da relação de você com Deus. E aí eu uso muito o meu Instagram voltado mais a essa questão da espiritualidade, mas a gente consegue colocar como secundário algumas dicas de posicionamento, de estratégia de vendas, e temos crescido bastante usando essa metodologia. É uma metodologia voltada ao quê? Algo que eu amo fazer e algo que eu tenho que fazer. Uhum. Porque a gente tem que saber distinguir essas duas coisas no digital e na vida, né? Sim. O que você ama fazer e o que você tem que fazer. Uhum. E sobre o que tenho que fazer é a questão da venda, de você ter que ter um produto, de você ver seu perfil como uma empresa e começar a gerar uma receita através das suas redes sociais. Uhum. E o meu intuito hoje na internet é esse. Ajudar pessoas a levantar recursos através das suas redes sociais. Amando o que faz ou o que tem que ser feito. É porque, Júnior, tem aquela questão também, né? A pessoa ela pode vender o que ela quiser, né? A gente sabe que a internet tem disso. Mas se ela vende algo que nem ela acredita, não fica legal, né? Como se ela estivesse fazendo um teatro. Isso eu acho que hoje isso é perceptível. Com certeza. Então o que você faz? Você ajuda a pessoa a vender algo, mas com a identidade, né? Se conectando, com algo verdadeiro. É isso mesmo? Tem muito a ver isso, porque a gente tem que se encontrar. Antes da gente investir em qualquer direcionar o nosso dinheiro para qualquer outra funcionalidade, porque a maioria das pessoas fazem o quê, Breno? Elas procuram o melhor lugar para investir, onde que tem o retorno, onde eu posso investir X e voltar Y para mim. Sim. Todo mundo quer ter um retorno rápido. Só pensa no ROI, né? Isso. Eu quero investir aonde dá retorno. Todo mundo quer. Se a gente falar sobre um negócio que o Breno vai abrir agora e ele vai abrir uma fonte de renda que você vai investir 10 mil e daqui a 6 meses vai ter 100 mil de retorno, você vai investir. Nem que você não tenha o dinheiro, você vai dar um jeito porque você sabe que tem retorno. Agora, quando se trata de você colocar o seu propósito, externalizar ele através das redes sociais, é saber o que você de fato ama fazer.
Porque é o brilho nos olhos que vai atrair as pessoas. Então, quanto mais verdadeiro, quanto mais claro eu tenho isso de quem eu sou e onde eu quero chegar, as pessoas vão se conectando no caminho. Eu costumo dizer que esse encontro ele não foi marcado porque não foi sem propósito. Esse encontro hoje de eu estar aqui foi porque eu me posicionei, porque eu tive que entender quem é o Júnior. E quando eu entendi, eu fui me conectando. E no processo me fez chegar aqui. Mas a gente, de fato, eu não comprei esse momento. Esse momento ele foi conquistado com o meu posicionamento. Porque imagina, se eu não tivesse ido naquele churrasco, você não teria me conhecido. Verdade. Então eu tive que investir em algo para poder chegar aqui. E aí as pessoas não estão dispostas nisso. Elas querem a oportunidade sem a criar. Eu até fiz num vídeo anterior, elas pedem um sinal de Deus para Deus fazer algo, mas elas não se movem. E aí é o contrário. Primeiro eu me movo. Você falando isso. Primeiro a gente se move para depois Deus botar o chão, para depois as oportunidades aparecerem. E esse se mover, isso é o quê? Isso é uma questão de fé? Isso é fé, você... por exemplo, tem gente que tem dificuldade de gravar um story, a gente tem dificuldade de se posicionar, que a gente está falando muito sobre isso aqui. Isso é o quê? Um pouco de falta de fé? A que você atribui isso? Cara, a gente vai encontrar tantas coisas, né? Pode também ter a falta de fé em si mesmo, né? Quando se trata de olhar para dentro de nós mesmo e ver capacidade, porque muitas das vezes a gente entra naquele método da comparação. Exatamente. E aí, quando a gente entra no método da comparação, a gente vê que às vezes se eu for me comparar com você, eu vou ver quanto ruim eu sou diante das coisas boas que você faz. Eu vou conseguir só olhar, fazer uma análise crua. Pô, olha só, tô no podcast, estrutura, olha só o nível que o nosso amigo Breno tá fazendo aqui. Então eu acho que para mim começar eu tenho que estar no nível igual ao seu. Eu tenho que entender o meu time. Esse é o ponto. Não se trata só da fé, mas é entender que muitas das vezes eu não vou ter o recurso que você tem hoje, mas você começou onde? O Breno não tá aqui, não caiu de paraquedas. O Breno não tá aqui porque ele fez coisas ao longo, ele tem uma trajetória para chegar aqui. Claro. E as pessoas esquecem da trajetória, é entender. É igual ir pra academia. No primeiro dia, você não vai botar 80 quilos no supino, a não ser que você suporte aquela carga. Jamais. Você vai ter que entrar no nível, vai botar 10, vai para 20, depois 30, processo, né, e até chegar nos 80. E é isso que as pessoas não entendem. Elas já querem se posicionar já com o vídeo viralizando no primeiro vídeo. Qual que é o seu diferencial hoje? Você é mentor também, né? Sim. Você ajuda as pessoas a fazer, criar um produto, a fazer um evento, mas óbvio que o que eu falo muito aqui no BMcast, né? As pessoas vêm, profissional por profissional tem vários, mas se você fosse falar assim, qual o meu diferencial assim, que você acredita assim, no mercado? Cara, hoje eu voltado a duas áreas, ao mentor, né, na questão de estruturação de perfil, não só estruturar um perfil no estereótipo por fora, esteticamente, estético, mas a gente falar, a pessoa se encontrar no propósito dela, ela ter tesão para postar um vídeo. Se a gente coloca um vídeo qualquer que é para ela fazer, se não tem propósito, não tem vocação com aquilo que tem ligação com quem ela não vai ter aquela... Como é que eu falo? Aquela consistência de postar com frequência. Quando se trata de um propósito, você faz às vezes nem por obrigação. Então eu crio esse sistema numa metodologia que é a mentoria InstaPro, que é a estruturação do perfil, mas a ela entender o que ela quer fazer no perfil dela. Porque as pessoas elas só vão procurar o retorno, o ROI, mas elas não querem o resultado, cavar. né, elas já querem o resultado. E aí eu faço ela entender, cara, se você é bom confeitando bolo, você pode se posicionar confeitando bolo. Eu gosto de palestrar, então se posicione como palestrante. A gente vai encontrar o que de fato arde no coração da pessoa para ela externalizar isso ao mundo. É o que a gente tem falado muito aqui, é o tal da autenticidade, né, cara? Perfeito. Pra você falar uma coisa com verdade. E você, vou até falar aqui perante você uma coisa que... Porque eu percebo aqui, Júnior, você também tem seu podcast, né? Já a gente vai falar mais sobre isso. Quando você conversa com a pessoa e você vê que ela fala com brilho nos olhos, você vê que ali você encontrou o que é talvez o propósito dela. Porque... a gente faz várias perguntas aqui, troca uma ideia, é um bate-papo, né? Esse formato de podcast é um bate-papo. Mas às vezes tem um assunto que você toca e você fala, mano, é esse assunto aqui que essa pessoa gosta. Deixa eu trocar mais ideias sobre isso aqui. E uma coisa que eu vejo que dá brilho nos seus olhos quando você fala de Deus.
quando você fala da Bíblia, quando você fala não só Deus numa forma religiosa, um Deus que está distante, mas um Deus que está aqui agora com a gente, um Deus que te conecta quando você está trabalhando, quando você está prosperando, quando você está ganhando dinheiro também, né? Parece que as pessoas têm essa coisa. Ah, não, pera aí que eu vou falar de dinheiro, então agora é o momento que eu não posso falar de Deus. Ah, não, agora é o momento que eu vou falar de sexo. É o momento... Não, eu percebo que você consegue transitar nisso com muita naturalidade. Você percebe isso também? Sim. Para você isso é natural? Foi isso que eu tive que identificar em mim. Porque quando eu comecei a me posicionar no digital, eu tive que entender o que eu dominava. Show. O que eu amava fazer. E uma das coisas que eu já fazia, só que não online, e já era falar da palavra. Então eu gostava muito, eu me conectei muito com isso. Ao ponto de um dia eu olhar e eu falar, cara, eu não tenho oportunidade, ninguém me chama para estar palestrando, eu queria poder fazer isso. E eu olhei pro meu celular e a gente usa, né, como Deus falou no nosso ouvido, né, porque a gente tem aquela voz interna que a gente ouve, não sei como que você se conecta com Deus, mas a gente tem aquele momento que você ouve algo te impulsionando a tomar uma decisão. Eu olhei pro meu celular e vi aquela pergunta, por que você não tá fazendo live? Por que você não está externalizando aquilo que eu te dei? E a gente ficar travando algo que a gente ama fazer. E aí quando eu comecei, cara, comecei fazendo uma live dentro da casa da minha sogra e fui repercutindo, fui fazendo, fui colocando frequência. E quando eu fui ver, nem estava mais na cidade que eu estava morando e eu já vim parar para cá, para São Paulo, com uma consistência de amar fazendo o que eu amo fazer, que é falar da palavra, né? Usar contextos atuais e fazer a pessoa entender de fato como que Deus nos vê, como Sim. Deus nos enxerga, né? E fazer a gente aplicar de fato a palavra, né? Não só ouvir, mas aplicar. Então é uma das coisas que eu amo muito mesmo fazer. E eu vi isso como uma chave para atrair muitas pessoas. Sim. E isso é propósito, né, cara? Isso Com é certeza. a pessoa conseguir conectar com o propósito dela, né? A gente falou sobre isso lá no evento de network. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a maior dificuldade que você encontra, não, que você acha que as pessoas encontram quando te procura para sua mentoria, para se posicionar no Instagram? Será que é esse medo mesmo de se posicionar? Qual é que você acha? A dúvida de saber o que elas precisam falar. Elas não sabem nem por onde começar. Aí entra que ficar aí copiando os outros. Isso. As pessoas acabam plagiando, elas não são autênticas. E uma das coisas que você falou muito sobre ser autêntico, ser você mesmo. Quem tá aqui é o Júnior. Se você sair daqui do podcast, vai ser esse mesmo Júnior que vai estar falando com você ali. E o Breno, que eu falo com ele nos bastidores, é o Breno que tá aqui na frente da câmera. E é isso que nos faz conectar com outras pessoas. E é isso que a gente tem que ensinar elas a serem verdadeiras, a serem, sabe, não mudar a tonalidade de voz, não mudar a sua personalidade. Na frente da câmera, eu sou uma coisa. Fora. Né? E aí, a partir daqui, hoje você vê muito isso lá no meio da rede social. Eu me frustrei um pouco logo quando eu cheguei, porque às vezes eu falava, cara, aquele cara eu sou doido pra conversar com ele e trocar uma ideia. E aí, quando chegava na frente dele, é arrogante, prepotente, olhava de cima pra baixo. Não é aquele cara que tá sorrindo na frente da câmera. Então, acho que falta nas pessoas a autenticidade. Ser você mesmo. Né? Quando a gente entra naquela bolha de Pablo Marçal, aí você vê logo que aquela pessoa só fala, e aí, generais, só usando aqueles bordões, mas ela não cria a sua identidade. Não que seja errado falar ou se conectar pelo meio, porque eu também venho desse meio. Só que é sobre ter a sua identidade. O Breno é o BM Cash. Então, ele tem a linguagem dele, é o jeito dele, é o jeito brincalhão, o jeito... É essa sua forma que conecta as pessoas. Eu tava até... E é muito legal isso aí que você falou. Até a minha consultora de imagem, além do Jackson, né? A Josi Coach. Um abraço, Josi, deve estar acompanhando a gente aí. Ela tava falando uma coisa e alguns dos entrevistados antes de você também falou a mesma coisa. Falou, cara, você tem um camarim ali cheio de roupa e tal... E um percebeu uma coisa, que geralmente eu coloco uma roupa quase um pouco parecido com quem eu vou entrevistar, né? Tenho blusas pretas ali, tem de várias cores, e a gente estava falando sobre isso, lógico, respeitando a minha autenticidade, aquilo que eu acho que fica bem para mim, que combina comigo. E a gente estava falando sobre isso. Por quê? O brand te ensina a ser intencional. Então, eu quero me conectar com você. Às vezes é interessante eu estar vestido próximo daquilo que você está vestindo, mas respeitando a minha autenticidade. Então, você que às vezes... Isso é um código importante que você precisa entender. Quando a gente fala de brand, pessoal, não é que você vai fingir ser uma pessoa que você não é. É que você tem estratégia, você tem ferramentas
né? Você tem repertório. Perfeito. Poxa, fulano de tal é mais assim, é mais formal, então eu vou um pouco mais formal. Mas não formal segundo a concepção de formalidade dele, segundo a sua concepção de formalidade. A minha formalidade, por exemplo, na maioria das vezes, é um terno sem a gravata, com um sapato Perfeito. mais descolado, com uma calça de alfaiataria. A sua talvez é diferente da minha. Então é um pouco disso, né, que falta das pessoas para ter esse posicionamento no Instagram, né? Porque ela vai um pouco perdida. Ela só tem que entender que ela precisa ser ela mesma. Concorda comigo? Com certeza. Aí é sobre entender quem ela é, e aí entra o segundo pilar, quem você quer ser no processo, porque Show, isso é entra interessante. a questão da mudança, né? Quem o Júnior começou fazendo live não é o mesmo de hoje, Jamais. mas é um cara que avançou, cresceu, prosperou. Porque as pessoas, elas têm um certo receio na hora de estruturar o perfil, é que elas não querem passar uma imagem daquilo que elas ainda não são, mas elas querem ser. E o Instagram é isso. É status, não tem pra onde fugir. O Instagram, ele é voltado ao quê? Mesmo que você ainda não tenha, mas você já tem que se comportar como quem é. Então, se você quer meio, eu não sou escritor, mas você já sonha em escrever um livro, coloca um subtítulo de escritor. Já coloca o subtítulo lá na biografia. Já se veja do como nome, tal, já né, se cara? vê antes de ser, né, na verdade, e começar a se comportar como tal. Porque senão você nunca vai se achar capaz de exercer a função. Uhum. Então você se posiciona de acordo com aquilo com quem você quer se tornar. Então, às vezes, você vai ver muita gente falando de prosperidade e não é próspero, mas aquela pessoa, de tanto ela ser consistente, uma hora você vai ver. Vai virar. Você vai ver os cases de sucesso, Thiago Finch fazendo vídeos falando já de prosperidade, ele não era próspero. Na época quando começou, né? E é onde eles estão hoje, eles conseguiram alcançar. Por quê? Porque eles, de tanto falarem, verbalizarem aquilo que eles já queriam ser, que eles já eram internamente, eles alcançaram o sucesso. Qual livro você tá lendo no atual momento? Segredos do Lugar Secreto. Você falou segredo, achei que você ia falar os segredos da mente milionária, né? Que é muito Quase. Tradicional. Esse eu não, depois precisa anotar ali, o Segredos do Lugar Secreto. Do Lugar Secreto. Ele fala um pouco sobre o quê? Intimidade com Deus. Que massa, que massa. Tô lendo Ô, ele. Júnior, fala um pouco também sobre isso, cara. Qual é a diferença da espiritualidade para religião? O que acontece? A espiritualidade é você ter o seu momento de encontrar você e Deus. É uma experiência individual. E você falou sobre religiosidade. A religiosidade, ela vai... vamos botar religiosidade não, mas uma comunidade. Quando você se insere no meio... Vamos dar um exemplo, eu sou cristão e eu me insiro numa comunidade cristã, onde pessoas da mesma fé que a minha vão se reunir para adorar um Deus. Então, existe a diferença dali, daquele momento, para uma individualidade na espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não é 2 horas de culto. A espiritualidade, ela é 24 horas. Uhum. Então, a forma que eu tenho nos bastidores com Deus é a forma que eu vou expressar ele dentro de uma comunidade, não o inverso. Então, eu começo a entender que a igreja, ela te ensina muitas coisas, mas o que vai, de fato, diferenciar você dos outros é a espiritualidade. Show. Que é a forma como você leva no dia com Deus. Porque tem gente que fala assim, minhas primeiras horas do dia é sagrado. E as 23 horas do dia? O que você faz? Como é que você leva? Porque tem gente que, vão dar exemplo, as primeiras horas é um santo e as outras horas é o diabo. Ou então vice-versa. Vamos dar exemplo, a pessoa dentro da igreja, ela é uma coisa, mas quando sai de lá ela é outra. Então a espiritualidade, ela vai diferenciar as pessoas no comportamento, no caráter, na forma de se posicionar. Sim. E aí entra a questão de você, quanto mais íntimo de Deus, mais você vai estar alternando essa pessoa que você é por dentro. Que massa. Você vai liberar perdão, você vai amar mais as pessoas. Que legal isso. E hoje o que ajuda o Júnior, o que ajuda você, sua família, é exatamente essa espiritualidade, né, cara? Sim. Na verdade, o livro que eu tô lendo, ele estimula muito a você ter tempo com Deus. A ele não ser seu segundo plano. Na verdade, ele não pode existir plano B, ele tem que ser seu plano A. Seu único plano. Não existe alternativa, porque as pessoas, o que acontece? De mentalidade mediana é o quê? Apertou tudo, recorre para Deus. Não é quando aperta tudo. Tá dando tudo certo, eu já recorro a ele. Tá dando tudo errado, eu recorro a ele. Independente de como está a sua vida, né? Ele tem que ser o plano A. Você falou uma coisa interessante aí um pouco atrás. Aí. Você falou que as pessoas falam assim, eu começo meu dia fazendo a minha oração, eu começo meu dia assim. Mas não é sobre isso, é sobre a sua vida como um todo, né, cara?
Charles Spurgeon, que foi um grande pregador da palavra, um herói da fé, sobre ele. E ele fala que, tipo, perguntaram se quantas horas ele orava por dia. Ele falou que ele não ora muito, mas todo tempo ele está orando. Porque ele não tem muito tempo, aquele que tira 10 horas orando, participando, meditando na palavra, mas é um cara que está todo o tempo conectado com o coração de Deus. Então, às vezes, vamos dar exemplo, a gente ter esse sentimento. Uma vez eu falei assim, ó, na igreja ela ensina muito a você dar 10%. Sim. E eu comecei a ver que 10% é muito pouco para aquilo que Deus dá pra gente. Porque quando Deus dá algo para mim e para você, ele só dá a metade ou ele dá tudo. Quando você pede algo, quando você pede uma família, ele te dá tudo, ele te dá uma parte. Ele te dá tudo. E aí que tá o erro das pessoas. Elas querem devolver uma pequena parte. E nem é devolver, é uma retribuição. E aí eu comecei a ver que 10% é muito pouco para aquilo que eu posso devolver para ele. Eu tenho que entregar tudo. Ele não quer uma parte, ele quer o Breno por completo, ele quer o Júnior por inteiro. E ele não tá interessado em quanto você ganha, quanto você tem que devolver. Deus não quer o nosso dinheiro. Ele quer saber o que? O nosso coração. Eu concordo com você. Só que aí entra uma coisa meio polêmica, né, Júnior? Porque quando você conversa com a maioria das pessoas sobre esse assunto, por exemplo, o que você vê elas falando? Elas falam assim, não, eu até não... Você vê que elas não têm dificuldade em ajudar alguém. Mas o que você vê de questionamento por aí é pessoas falar assim, poxa, mas eu vou dar o meu dinheiro, mas aí o pastor vai trocar de carro, eu nem tenho carro. Você vê que tem... Por isso que eu perguntei da diferença da espiritualidade com a religião, né? Como é que você vê essa situação? Ou qual que seria o papel dessa pessoa que pensa dessa forma? Porque, de fato, infelizmente, a gente sabe que tem pastores que, às vezes, pode pegar o dinheiro do fiel e usar para benefício de si próprio, né? Sim. Quando você vê dentro da igreja, tem fiéis, infelizmente, que às vezes estão até passando uma dificuldade financeira. E o pastor com carro... Nada contra a prosperidade. Eu amo e eu acho que todo mundo tem que prosperar. Mas como é que você vê esses dois lados aí? Que é um pouco polêmico isso daí, né? Perfeito. Uma boa colocação para a gente falar aqui nesse podcast. Primeira coisa, a gente precisa desmistificar o que é oferta e dízimo. A gente diferente, tem que ter claro, né? O dízimo, eles usam como 10% que você devolve da sua renda, que você retribui, que você entrega ali. O dízimo é para quem é membro. É uma manutenção. Você não paga aqui o acesso do podcast? Sim. Você tem que fazer uma manutenção, porque isso aqui, ó, tá gastando luz, tem ar-condicionado, tem aparelhos, tem funcionários funcionando aqui, tá trabalhando. Sim. Então tem que manter o local. Sim. Então, para quem quer usar do ambiente, fazer uma manutenção de 10% é o mínimo que você pode fazer para manutenção do templo. Manutenção. Beleza. Os 10% que você usa é para a congregação que você está ali para ajudar na manutenção, porque você usa espaço, tem ar-condicionado, tem luz, tem um monte de coisa. Exatamente. Então o dízimo é para manutenção do local, não tem nada a ver com Deus. Os 10% é como se você estivesse ali pagando uma manutenção para ajudar ali, devolvendo aquele custo. A oferta não. O que faz prosperar uma pessoa é a oferta, independente do local. E a oferta não tem um valor, se é 10%, 50%, não. 1%. A oferta é o que você tiver e sentir no coração. Não tem valor. A oferta, o que faz a pessoa prosperar é a oferta e não é o dízimo. Porque quando você oferta, é o que você sentiu no coração. Às vezes você tá num lugar e você fala assim, não sei se você já viu, mas eu já vi pessoas estar num lugar e falar, mano, senti de dar meu carro pra você. Sim, senti de dar meu relógio. E aí coisas desencadeiam de uma maneira sobrenatural na vida disso, nem estando dentro de igreja. Mas é só essa forma para te desmistificar o A e do B. O A do B. E aí o que acontece? As pessoas elas ficam receosas de tipo assim, mas é para me devolver, é para me fazer, é para me entregar. Cara, entrega se você sente paz. Se você não sente paz, não entrega. Eu não faço nada que alguém que esteja me forçando. Te forçando, te manipulando. Se você não devolver, tem pastor que faz isso. As portas vão se fechar, o migrador, o devorador é praguejando. Ali, né, cara, não maldição, vai. Cara, não existe isso. Deus ele não fica barganhando ninguém. Você dá porque você quer. E se eu não der, Deus vai usar alguém que vai querer que vai dar. Tá, mas peraí. Agora eu tenho jogar uma polêmica pra gente aqui, né? Um bate-papo. Deus não barganha com ninguém, não é uma negociação, né? Você falou que às vezes, e a gente sabe que às vezes tem pastor, se você não der vai acontecer isso ou aquilo.
é a pessoa que sente no coração. Mas quando você vai para o que a Bíblia fala sobre isso, você vê que Malaquias 3:10, por exemplo, fala que trazeis todos os dízimos à casa do tesouro para que eu abra as janelas do céu e se não derramar bênçãos sobre medidas, Ele manda fazer prova. Ele manda fazer prova. Qual é essa prova? É uma prova com Deus? É uma prova com a igreja? É uma prova com a pessoa? Boa, mano. Isso aí é muito bom falar isso, cara. Porque assim, ó, vamos lá, pensa comigo. E ele fala, trazei. Tem gente que fala que nós devemos devolver, ele não manda devolver. Ah, Deus, você está devolvendo. Não, não é uma devolução. Deus não te dá nada pedindo nada de volta. Ele não pede nada de volta. O que Deus está pedindo de você é a sua fidelidade. Ele não quer saber o quanto que você vai entregar, né, para ele. Ele não quer saber se o de 10 centavos, ou de 100 reais, ou de 1.000. Ele quer saber a intenção por detrás do seu coração. Uhum. Entende? A intenção, vamos lá, Caim e Abel. Vamos pegar Caim e Abel? Gênesis 4. A Bíblia fala que Deus se atentou para Abel e para a oferta de Abel. O que quer dizer? Primeiro Deus olhou para a oferta? Não, Deus olhou para a intenção de Abel. Justamente. E o que Deus reprovou em Caim? Foi a oferta? Não, foi a intenção. Então não é, o Deus ele nunca está olhando para o que você está entregando, ele tá olhando para como eu estou entregando aquilo. Então vai partir da intenção. Se você dá 100 reais do que sobra, a sua intenção é mediana. Uhum. Agora, se você entrega 100 reais de tudo que você tem, é diferente, ele vai entender. Eu posso te dar um iPhone 14 Pro e eu tenho 15 lá em casa. Tô dando do que sobra. Sim. Foi o que Caim fez. Ele deu o que sobrava. O que Abel fez, ele entregou tudo, ele deu primeiro. E é isso que Deus está olhando. Ele não quer saber o que você está ofertando, ele quer saber como você está ofertando. Vai partir da intenção no coração. Sabe o que eu percebo também? Eu percebo a maneira como você oferta. Porque se você vir já para o Novo Testamento, você vai ver que quando aquela viúva pobre deu tudo que tinha, a Bíblia fala que Jesus, chamando os seus discípulos, falou, olha, tá vendo aquele pessoal ali? Tá vendo aquele fariseu ali? Ele deu do que sobrou, ele deu de... Essa daqui... ela deu tudo que tinha. Então a gente percebe que Jesus, nesse caso, observou a maneira como as pessoas estavam ofertando. Talvez é um pouco disso também, né, cara? A maneira que está ofertando, ele estava olhando para a intenção do coração e não para o que estava sendo ofertado. Porque se fosse balanceado sobre as ofertas, valores, ele fala que os caras davam do que sobrava. Então eles depositavam grana lá dentro. Uhum. Eles davam, só que era do que sobrava. E aí Deus olhou para uma viúva que estava dando algumas moedinhas que, se for botar hoje, daria assim, meio centavo, menos de 1 centavo. Caramba. E era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E ela depositou o quê? Tudo que ela tinha. E ele recebeu essa oferta. Essa oferta. Que porque louco, é sobre né? entregar tudo. É isso que é o diferencial. Quando a gente vai fazer algo, a Bíblia fala em Colossenses 3:23 que nós devemos dar tudo. Nós devemos fazer para alguém, como hoje eu estou aqui, tenho que fazer algo para você entregando como se eu estivesse fazendo para Deus. Entregando o seu tudo, né? E é isso que as pessoas não são. Elas não são verdadeiras a esse ponto. Elas só querem dar tudo se você me der tudo. Agora posso te falar uma coisa? Que é um código para nós aqui? Show. Por isso que muitos não se posicionam na internet. Como é que você vai se posicionar copiando algo de alguém? Para você se posicionar, de fato, você tem que entregar seu tudo. Tudo. Se posicionar, que eu digo no sentido de transformar a vida de alguém, no sentido de se conectar, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem quando alguém tá falando, esse cara tá falando aí, mas... né, eu já ouvi essa frase. Eu já ouvi, tá pegando... Agora, quando você fala, gente, o podcast nos traz essa experiência. Quando você conversa com a pessoa, você vê o brilho nos olhos, você vê que... É lógico que as pessoas podem também enganar umas às outras, sim, mas geralmente, na grande maioria das vezes, quem fala com autenticidade, quem entrega o seu tudo, quem tá alinhado com o seu propósito, é uma pessoa verdadeira e as pessoas conseguem perceber isso. Perfeito. Não é, cara? Cara, isso é incrível, porque... Pensa comigo, né? Quantas pessoas... Na verdade, o posicionamento, eu posso te dizer aqui, o posicionamento é estar em evidência. Quando a gente fala assim, ó, se posiciona, você está em evidência. É você estar sendo visto. É sim, você estar fazendo alguma coisa para ajudar pessoas. Uhum. Suas redes sociais é para ajudar alguém. Alguém vai estar assistindo agora a gente aqui ao vivo, tá pegando algum insight, alguma chave e tá falando, cara, é isso que eu tenho que fazer. Tá, mas tem problema essa pessoa, desculpa te cortar, que tá ouvindo, que tá assistindo, que tá acompanhando, fala, cara, eu quero pegar meu Instagram para ganhar dinheiro. Se ela pensar só no dinheiro, isso é errado, não é errado? Se ela for entrar pelo dinheiro, ela sai pelo mesmo motivo. Ah, gostei dessa, gostei. Porque nos primeiros meses talvez não dê dinheiro. Porque vai ter dificuldade, como tudo na vida.
Eu digo assim, se você entra no negócio pelo dinheiro, você vai sair pelo mesmo motivo. Então ela tem que entrar pelo quê? Brilho nos olhos, ela tem que ter um propósito. Que show. Antes do dinheiro vem um propósito. O dinheiro faz parte, é consequência. Mas tipo assim, vamos dar um exemplo, se você não tem o brilho nos olhos, se não é o seu propósito, o que vai acontecer? No dia mal você vai parar. E o que vai fazer alguém se permanecer fazendo o que faz é o propósito. É saber que através daquela ferramenta você está ajudando pessoas, através daquele instrumento que você tem, através da palavra, através da mentoria, através de um curso, através de um ensinamento, através do seu estúdio, você está transbordando a vida de alguém, aí você sabe que você não pode parar, porque pessoas dependem desse recurso que você está entregando. Que show, né, galera? Que massa isso. E, Júnior, o propósito, a pessoa percebe, né? Ela quando ela é uma vez desbloqueada, ela sabe e fala, poxa, eu tô no caminho certo, mesmo que a dificuldade venha. Você pega José, por exemplo. Uau, não vou falar de José. Você gosta, né? Eu tento puxar os assuntos que eu sei que a pessoa manja mesmo. Eu acho que eu já vi você falando alguma coisa de José, mas tem uma coisa sobre José que me chama muita atenção. Porque a gente está falando sobre o propósito, sobre se posicionar. Qual é que era o propósito de José? A Bíblia fala lá desde o início, né, que ele sonhou, que tudo se inclinava perante ele, né? Então era governar, né? Sim. E aí os seus irmãos vieram e o venderam como escravo, a ponto dele ser parado, né? Tem muita coisa na história, eu não vou entrar em cada detalhe, mas ele foi parar na prisão. Só que o que a gente entende que quando o cara tá alinhado com o seu propósito, na prisão, ele governou na prisão também, a ponto de ter a chave, né? A ponto de ser respeitado, revelou o sonho de um dos presos lá que ia sair. Só que ele estava tão ciente de onde que ele ia chegar que quando o preso saiu, o preso quis o gratificar, né? Falou, poxa, né? Querendo uma forma de ser grato, ele falou, não, só faz o seguinte, lembra de mim quando estiver lá no, né? Quase parecido com o ladrão da cruz lá, ele falou assim, lembra de mim lá perante o rei. E aí lembraram do nome de José, mandaram chamar para ele revelar o sonho do rei, e aí a gente sabe da história, como que ele cresceu, prosperou, governou. Eu acho que o propósito e o posicionamento é um pouco disso, né? Mesmo que por algum momento você está passando um momento difícil, porque como o Júnior falou aqui, se a pessoa entra ali no Instagram, eu vou entrar aqui, vou vender isso aqui só pelo dinheiro, pelo mesmo momento, pelo mesmo motivo ela sai. Porque é fato, você vai ter dificuldade. Agora, quando você tem um propósito, igual José tinha um propósito de governar, mesmo na prisão, parece que o coração está em paz, né, cara? Você vai ver, o propósito, quando a pessoa tem claro o propósito dela, ela não muda quem ela é. Ela não deixa que as circunstâncias mudem quem ela é. Foi vendido, foi caluniado, foi preso, passou por um monte de coisa, mas ele continuou sendo a mesma pessoa. Ele continuou servindo com a mesma intensidade. E o que acontece? Às vezes você se frustrou num relacionamento, você trata mal uma pessoa muito boa, porque um picareta ou uma mulher traiu você. Aí você acaba associando. Você mudou de ser quem você era por conta de uma situação. José não. José continuou. Se eu não me engano, depois que José revela o sonho e o copeiro volta a servir Faraó, uma das coisas que fica encantada, se eu não me engano, se não foi 2 anos depois que ele lembrou. Foi 2 ou até 7, se eu não me engano. Possivelmente, Ele não lembrou de imediato. Esqueceu. E aí eu fico pensando, sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida, Breno, que a gente vai querer uma forcinha. Breno, você conhece fulano, né? Você pode dar uma força aí. E tem coisas que Deus não vai permitir, não é porque o Breno é ruim, é porque tem coisas que não pode ser roubada a glória de Deus. Que coisa legal. Então José precisava entender que a glória dele viria de Deus. Ele queria que o copeiro lembrasse dele, só que não era o copeiro que teria que lembrar, foi Deus que preparou o momento. Então não era... Às vezes a gente quer uma ajudinha. Cara, você tem amizade com fulano, eu sei que se você me conectar nele, o jogo vira pra mim. E aí a Bíblia fala que... E você bota toda a sua fé, sua energia, sua esperança naquele cara. Se o copeiro lembra, a glória não era de Deus. Show, que bacana isso. Aí tem coisas que a gente vai ter que passar sendo esquecido mesmo. Ô Júnior, que louco, mano. E o que você diria para essa pessoa que tá agora acompanhando esse podcast, que quer se posicionar no Instagram, que quer prosperar, que quer acessar, né? A vida dela não tá legal, né, cara? Show. Ela vê que a vida dela tá... Eu preciso ir para um outro nível, esses caras estão falando essas paradas aí meio doidas, mas alguma semente tá plantando no meu coração que eu vou tentar testar alguma coisa do que eles estão falando. Porque a gente sabe que tudo que a pessoa vai tentar tem as dificuldades. Mas como que ela faz para ser meio que, talvez, resiliente, não sei se é a palavra assim, como José foi?
Vamos lá, primeira palavra. Lembra que eu falei no início aqui sobre posicionamento, está em evidência? A gente conhece aquela frase que a gente conversa muito, fala sobre ela, que é... Como é que é? Quem não é visto, não é lembrado. E aí eu vou te dizer uma coisa, você que quer se posicionar, quem é visto é apedrejado. Você tem que ter certeza e convicção do que você quer falar no digital. Pô, que legal. Quem é visto é? Apedrejado. Legal, gostei. Porque vai ter hater, vão falar mal, vão te julgar, você vai postar um vídeo legal e vai ter gente que não vai fazer um comentário legal. Sempre vai ter aquele comentário ruim. E tem aquelas pessoas que nunca vão comentar, vai ter aquelas pessoas que não vão reagir. Então você tem que estar preparado para isso. Porque estar em evidência é ter certeza de apedrejamento, de julgamento. Vai ter aquelas pessoas que vão admirar o seu trabalho? Vai. Mas também esteja preparado para o pós, para os contra. Esteja preparado para as pessoas que vão falar mal de você. Porque eu tava num evento que eu vi uma mulher que ela queria muito viralizar e ela tava dando testemunho dela lá. Uhum. Que o vídeo dela que repercutiu para hoje ela tá na fama foram pessoas zoando ela. Mangando da voz dela. E repercutiu, parece que foi nacional, porque ela era uma apresentadora. Uhum. E aí ela quase entra numa depressão. Caramba. Pela pressão. Todo mundo rindo, imagina os familiares. Aí, se a pessoa não tem uma mentalidade naquela hora, ela vai por água abaixo. Então, às vezes, a pessoa está muito focada na fama, ela quer repercutir com algo bom. E muitas das vezes, talvez, um vídeo seu não repercuta do jeito que você espera. Então, tem que estar preparado para ser apedrejado. Tem que ter esse equilíbrio, né, cara? Que massa, viu, galera? E que tem pessoas falando mal da gente, né? Pra gente crescer, né? Tem que ter alguém tacando pedra na árvore. Ô, Júnior, que bate-papo bacana, cara. Infelizmente, nosso podcast deixasse a gente vir à noite, né, cara? Vai certeza. Falando, os assuntos é muito bom. Mas eu até prefiro esses podcasts um pouco mais curtos assim. Por quê? Porque a pessoa se conecta com algo, ela vai querer... Até deixa aí já o seu Instagram para quem tá assistindo, como é que essa pessoa faz para acessar seus eventos, suas mentorias. Beleza. Júnior Bessa, @Júnior Bessa oficial. Você vai seguir aí. Tô sem barba ainda na foto lá do perfil, foi recente. Mas segue lá, Júnior Bessa oficial. E se você quiser aprender um pouco mais, você vai ter muitos vídeos meus lá, diversificados. E nós vamos estar fazendo um evento mês que vem agora, vai ser um churrasco network, que é um Reset Day, que é um movimento que eu comecei a fazer através de um grupo. E aí, se você quiser conectar com pessoas, entender mais sobre posicionamento, conectar com empresários, com pessoas do digital, vai ser o melhor momento para você comer uma carne. Opa, eu vou nesse evento, hein? Vou lá cantar lá junto. Aí, vamos lá para a gente fazer um barulho lá bacana. Que massa. Júnior, a gente encerra aqui geralmente em homenagem ao nosso patrocinador da KTO, fazendo aquele jogo rápido, né? Eu faço uma pergunta, mando para você, você me manda de volta com uma única palavra, se assim eu conseguir, né? Apesar que a gente já falou do livro, mas um livro. Um livro para dedicar para alguém, para alguém ler? É o Segredo do Lobo, do Wall Street. É o que você tá lendo, né? Dois do Segredo, né? Eu falei o Segredo do Lugar Secreto, que eu tô lendo. Esse é o Segredo do Wall Street, do Lobo do Wall Street. Ele é um manual de venda. Você não precisa nem ler mais de outro livro. Se você só ler ele e mastigar, você vai se tornar muito fera em venda. Que massa. Uma frase. Menos desculpa, mais resultado. Uma dificuldade. Dificuldade em que questão? Do trabalho, da vida, que o mundo enfrenta, do jeito que você quiser assim colocar. Uma dificuldade? Escassez? Talvez um desafio, né, da nossa sociedade hoje. Sair da escassez. A escassez é a pobreza mental, né? Sim, sim. Um desafio? Evoluir. E uma música? Eu gosto aquela... Eu tô ouvindo muito aquela do... Porque agora tá em inglês, agora eu não tô conseguindo lembrar o nome dela. Da música. Aquela do Te Agradeço lá, com a menina brasileira. Não, aquela da Isadora Pompeu. A da polêmica? Não. Eu gosto quando fala das coisas das polêmicas, né, diretor? Já falaram aqui no episódio passado do Rodriguinho, e por aí vai. Mas... aqui tá Gire e Wort. Elevation Worship. Nós vamos procurar e soltar ela aí pra galera aí.
Mas, Júnior, muito obrigado, cara, pela sua presença. Eu costumo, Júnior, todos os finais dos podcasts, eu vou analisando o perfil da pessoa que eu tô batendo papo, vou analisando para onde a conversa tá indo, em cima da conversa. Eu gosto de citar uma frase, seja de filosofia, seja de algum pensador, né? Só que hoje eu vou citar aqui uma frase, a galera gosta muito dessas frases do dia, e eu vou citar o nosso livro Manual da Sabedoria, né? Que é a Bíblia Uau. Sagrada, onde fala assim: quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então manda para aquela pessoa que precisa ouvir isso. Uau, hein? Júnior, muito obrigado, brother. Meu irmão, Tamo prazerzão, junto, Deus hein? abençoe. Galera, esse foi mais um episódio e vamos aí, rompendo. Deus abençoe a todos. Show, valeu. Valeu.